Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Hoje é feriado e nós estamos aqui. Muitas pessoas falam assim, né? Feriado, então vou viajar, vou passear, vou fazer isso, aquilo, outro. Mas quem aí é como eu? É feriado, não é feriado, tá dentro de casa. Não programou nada. Mas uma coisa que nós não devemos deixar de programar, de disciplinar e executar na nossa vida é a busca por mais da palavra do Senhor e da presença do Senhor. Então hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, primeiro em Hebreus capítulo 4, versículo 12, para nós estarmos fazendo a leitura dessa passagem bíblica que está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Todos nós temos intenção no nosso coração. E muitas vezes nós não reconhecemos a intenção do nosso coração, dos nossos pensamentos, porque nós não nos deixamos analisar, examinar por aquilo que nós estamos pensando, por aquilo que nós estamos desejando, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos querendo. Às vezes nós vamos vivendo tão no automático, tão no cotidiano, que a gente não para se observar, para se olhar, para se reconhecer, para se analisar. E muitas vezes nós acabamos nos deixando ser pegos pelo desânimo. Por quê? Porque nós não vemos a palavra de Deus como verdadeiro instrumento para nos dar ânimo, força, vigor, capacitação para avançarmos. Então, nós temos uma arma poderosa que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ajuda a superar toda e qualquer espécie de desânimo com a ajuda de Deus, com a força da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Com essa palavra que é real, que é vívida e que é eficaz para nos fazer pensar, entender, ter consciência e buscar melhoria a cada dia, a cada oportunidade que nós temos. Não deixe o desânimo tirar a sua alegria. Deus quer lhe dar ânimo para viver e para ser luz na vida das outras pessoas. Deus, ele oferece esperança para a sua vida quando você está embaixo da presença do Senhor, da vontade do Senhor. Não é ser perfeito, não é ser santo, mas é ter dentro de você o desejo de obedecer, o esforço de querer ser mais parecido com o Senhor, de olhar para os seus pensamentos e dizer: esse pensamento não é o pensamento de Cristo, eu preciso ter o pensamento de Cristo. Essa mentalidade não é a mentalidade eterna de Deus para a minha vida, mas é uma mentalidade escassa, destrutiva. Então eu não posso ficar pensando nisso e achando que isso é verdade. Aí você vai pegar a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e vai jogar ela para dentro de você e vai se fortalecer nessa palavra. Deus, ele também nos ensina a ser gratos para restaurar a nossa alegria de viver. Se você se sente infeliz, comece a ser grato ao Senhor pelo alimento, pela roupa, porque você enxerga, porque você fala, porque você sente cheiro, porque você ouve, porque você caminha, porque o seu intestino funciona, porque você tem um cônjuge do seu lado, filhos perto de você, netos perto de você, um teto sobre a sua cabeça, comida para você alimentar o seu corpo. A alegria já é comprovadamente pela ciência, comprovada pela ciência, que todo ato de gratidão, ele eleva você, ele traz alegria para você.
Quando eles fizeram alguns tipos de análise, alguns tipos de estudo, eles viram que uma pessoa que ajuda alguém sem intenção de ter nada de volta, a alegria dela sobe em 20%. Se você ajudar uma pessoa. Se você quer a sua alegria aumentada, então ajude 5 pessoas que você vai ter 100% de alegria no seu dia. Olha que coisa linda. Não é porque você pode ajudar ou não quer ajudar que isso não vai te beneficiar. Muitas pessoas acham assim, não, eu estou vivendo a minha vida e eu não preciso lidar com a vida de ninguém. Mas sabe, nós não fomos feitos por Deus para vivermos sozinhos. Nós fomos feitos por Deus primeiro para ter comunhão com Deus. Foi por isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano e disse, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. E todos os dias, Deus ele ia até o jardim para encontrar com Adão. E depois para encontrar com Adão, com Eva, para se relacionar. Deus era pontual no seu horário. Todos os dias Deus estava lá, na viração do dia, para conversar, para se relacionar. E Deus viu que Adão estava só e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. E a ciência, ela já está comprovando que toda vez que nós fazemos algo pelo próximo, dentro de nós, hormônios, eles são estimulados, hormônios de alegria, de satisfação, de plenitude, de contentamento. Quando você abraça alguém por mais de 90 segundos, é liberado hormônios de ocitocina dentro de você, que é conhecido como o hormônio do prazer, da alegria, da satisfação. Então, pode abraçar, pode ajudar, pode cooperar, pode contribuir, pode compartilhar sua história, porque tudo isso vai trazer ganho para você e para outra pessoa. Mas se você for uma pessoa que é uma pessoa, vamos colocar assim, usura, uma pessoa que só pensa no seu bem-estar, mesmo que você seja esse tipo de pessoa, faça o bem para as outras pessoas porque o benefício será seu. Olha que coisa linda. Mesmo você sendo uma pessoa miserável, como muitos falam, né? Que só pensa em si, uma pessoa egoísta, se você fizer o bem para outra pessoa, o benefício será seu. Olha que coisa. Tá vendo? Como é que todos nós, até quando nós somos egoístas, até quando nós estamos olhando somente para o nosso umbigo, nós somos beneficiados quando fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos determina a fazer? Então, Deus ele tem planos para a nossa vida. E Ele quer se revelar a nós. E a palavra de Deus, ela vai nos animar. A palavra de Deus, ela vai examinar a intenção do nosso coração e ela vai trazer sobre nós esse confronto real, verdadeiro, contínuo, mas que traz mudança na nossa percepção, que traz benefício para o nosso corpo, para nossas células, para o nosso cérebro. E isso vai poder te dar oportunidade de ser mudado, de ser moldado, de ser transformado para melhor. Simplesmente pelo fato de você ler a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas não acreditavam na palavra do Senhor, mas agora a ciência, que é o que muitos acreditam, está vindo e está validando aquilo que a palavra do Senhor mostra, aquilo que a palavra do Senhor orienta. E muitas pessoas que são céticas quanto à palavra do Senhor estão colocando em prática princípios bíblicos e estão vendo na sua vida benefícios e satisfatórios que estão mudando as histórias delas. Então, nós precisamos entender que nós temos um verdadeiro tesouro na nossa mão, que é a palavra do Senhor. E nós devemos usá-la a nosso favor. Porque toda vez que nós nos esforçamos para realizar a palavra do Senhor, que nós nos esforçamos para obedecer à voz do Senhor, isso acalma a nossa mente, isso acalma os nossos sentimentos, as nossas emoções, isso equilibra o nosso ser, nos tira só desse momento presente, desse momento terreno e nos eleva para sermos seres verdadeiramente
espirituais, celestiais e eternos, não passageiros, mas duradouros. E isso a palavra do Senhor, ela tem o poder para fazer em nós. A palavra de Deus, e na palavra de Deus nós encontraremos o que precisamos para enfrentar o desânimo, os problemas da vida, as dificuldades, para trazer respostas, para nos alinhar àquilo que é eterno. Se você precisa de conselhos, você pode começar a ler o livro de Provérbios, por exemplo, que tem muito ensinamento para a sua vida prática e diária. Se você quiser encorajamento, você pode consultar e declarar o livro de Salmos na primeira pessoa. Se você precisa lembrar do grande amor e do poder incomparável de Deus sobre a sua vida, você pode começar a ler os evangelhos, Mateus, João, Lucas, Marcos, e isso vai te encorajar. Cada livro da Bíblia, cada palavra escrita tem o poder de transformar vidas e situações, porque a Bíblia nada mais é do que a história de um Deus poderoso, criador de todas as coisas e mantenedor de todas elas, que quis se relacionar com o ser humano e que busca encontrar momentos aonde ele se revela ao ser humano. Então você vai ver pessoas, história de pessoa ali, que você fala assim, meu Deus, como que o Senhor encontrou uma prostituta estrangeira e se revelou para ela? A fé dela fez com que ela conhecesse o Senhor e entrasse na genealogia de Jesus. Como é que o Senhor aceitou um assassino como profeta do Senhor? Porque Moisés foi um assassino. Ele matou um egípcio e porque foi descoberto, ele fugiu. Então nós vemos que são pessoas que erraram e erraram muito. Você vê Abraão mentindo, você vê Isaac mentindo, você vê Isaac preferindo um filho e a mulher dele preferindo outro filho. Você vê os irmãos de José maltratando José, rejeitando José, abandonando José. E aí você para e você vê essas histórias e você fala, quando todos os rejeitaram, quando todos os abandonaram, quando eles fizeram aquilo que ninguém queria perdoar, Deus perdoou, Deus resgatou, Deus transformou, Deus mudou a história, Deus trouxe nova oportunidade. E se Deus fez isso no passado e Deus continua operando no presente, porque a palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Que Deus, ele é fiel e ele vela, ele cuida para que a palavra dele se cumpra. Então você pode parar e analisar e falar, se Deus fez isso no passado, ele continua fazendo hoje. Ele pode me encontrar, ele pode me resgatar, ele pode transformar a minha vida, mudar todo o meu cenário, mudar toda a situação. Então, cada passagem bíblica, cada livro da Bíblia, cada palavra ali liberada tem o poder de transformar as nossas vidas. Então agarre-se ao poder de Deus, lembre-se do grande amor do Senhor por você e escolha superar o desânimo com a ajuda do Espírito Santo que habita em você. A palavra do Senhor no Salmo, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim, ó. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, que me guarda. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Você quer andar de cabeça erguida? Então pegue a proteção, o escudo do Senhor e entre nesse lugar, onde a palavra do Senhor é genuína, é eficaz, é verdadeira sobre a sua vida. Não ande pelo que você vê, não ande pelo que você sente, não ande pelas suas emoções, porque tudo isso é como se fosse uma montanha russa. Agora está bem, daqui a pouco descontrola. Então escolha se firmar na palavra do Senhor, na rocha eterna, porque se você estiver sobre a rocha, o vento vai vir, a tempestade vai vir, a chuva vai vir, mas você não vai ser abalado, você não vai ser arrancado daquele lugar.
E tudo isso depende de onde você está colocando a sua esperança. Onde você tem depositado a sua esperança? Onde em que área da sua vida você precisa vencer o desânimo, a paralisação, o medo, a incerteza, a incredulidade? Está te faltando esperança? Está te faltando gratidão? Está te faltando planos? Leia a palavra do Senhor e busque no Senhor, porque verdadeiramente a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, para trazer sobre a sua vida o fim que você deseja. Então pare, analise, pense, reconecte-se com o Senhor, reconecte com aquilo que é eterno. Se você precisar realinhar a sua rota, realinhe. Se você precisar voltar atrás, volte. Se você precisar pedir perdão ao Senhor e reconhecer que você estava indo para um caminho errado, não tem problema. Quando você lê as passagens bíblicas, você vê várias pessoas que erraram o alvo, pecaram contra o Senhor e reconheceram, se arrependeram e Deus deu novas oportunidades para elas. Aquilo que a palavra do Senhor diz, que Deus ele lançou sobre o mar do esquecimento, é verdade e continua sendo verdade na nossa vida. Foi assim na vida de várias pessoas na Bíblia e é assim também na nossa vida. E por isso nós devemos crer na palavra do Senhor e nos posicionarmos em acreditar que Deus ele continua sendo fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o poder dele que opera em nós e através da sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez a palavra do Senhor, ela vem nos dar ânimo, ela vem nos dar alinhamento, ela vem nos trazer uma rota, Senhor, para que nós possamos vencer as nossas batalhas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Que o Senhor nos faça fazer verdadeiramente da palavra do Senhor a rocha em que nós estamos firmados, para que venham os ventos, venham as tempestades, venham as dificuldades, mas que nós possamos estar firmados nas palavras do Senhor, que é fiel, que é verdadeira e que vai se cumprir sobre nós. Que todos os dias nós possamos escolher crer na tua presença, na tua palavra, jogar fora o desânimo, jogar fora a incredulidade, crer naquilo que o Senhor falou e deixou escrito para nós, para que nós possamos viver o novo e as novidades de vida do Senhor sobre nós. Assim, Paizinho, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia e um excelente feriado. Fica com Deus e um grande abraço.